Vamos orar. Pai querido, orienta nosso estudo hoje, ilumina nosso entendimento. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para começar o estudo de hoje, quero ler alguns versos. O primeiro está em Salmo 24:1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus. Contundente. Salmo 50, 10 e 11. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Ageu 2:8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, não adianta querer argumentar tirando a autoridade que Deus tem sobre toda a criação. Afinal de contas, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Tudo pertence a Deus. Agora, há uma coisa interessante. Deus nos confiou isso tudo para nós podermos viver, desenvolver nosso dia a dia nesta terra. Ele nos confiou recursos materiais, financeiros, posses, terra, casa, carro, campos, animais, gado, enfim, tudo para nós administrarmos. Mas há um texto aqui em Malaquias, onde Deus reserva tudo isso para ele. Vejam, Malaquias capítulo 3, versículo 9 diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, ó nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Na versão hispana diz bênção em sobreabundância, por encima da abundância. Aqui diz sem medida. Deus é dono de tudo. Deus nos confiou tudo para podermos viver, usufruir, mas Ele disse, espera um pouco. De tudo que eu te estou confiando, 1/10 parte é minha. Tem que me devolver. Por quê? Porque se você me devolver a 10ª parte de tudo que eu te dou, eu estarei reconhecendo, eu estarei sabendo que você está reconhecendo que tudo é meu. Agora, o dia que você se apoderar da 10ª parte que é minha, aí eu estarei sabendo que você está se apoderando de tudo que eu te confiei. Quer dizer, cada vez que nós devolvemos o dízimo a Deus, estamos dizendo, Senhor, eu te reconheço como dono. E a prova de que eu te reconheço como dono é que estou te devolvendo o dízimo. Há uma coisa interessante mais. Se eu reconheço que Deus é o dono, e a única maneira de reconhecer é devolvendo o dízimo para Ele, e amanhã alguma coisa está andando mal na minha vida financeira, quem é que tem que resolver o problema? Eu, que sou o administrador, ou Deus, que é o dono? Aí eu posso ir com toda a confiança a Deus e dizer, Senhor, eu sempre te devolvi o dízimo e estava reconhecendo que tu és o dono. Agora estou com dificuldades, tu como dono vem e ajuda-me a resolver o problema. E o dono vai resolver o problema. Mas se eu me apoderar do dízimo, não devolver a Deus o que é de Deus, eu estou dizendo, tudo isto é meu. Agora, se amanhã eu tiver problemas, com que cara eu vou a Deus dizer, me ajuda, se eu me apoderei de tudo? Então, se agora eu sou dono, pois quem tem que resolver o problema sou eu. E Deus tem prometido uma coisa. O filho fiel que devolve o dízimo, que reconhece a Deus como dono de tudo, Deus derramará sobre ele bênção
sem medida. Bênção em abundância, abundância e mais abundância. Eu, muitas vezes, quando vejo pessoas carentes, pessoas necessitadas, de alguma maneira penso que uma das grandes dificuldades que estas pessoas têm é que ainda não aprenderam a confiar em Deus, a reconhecer a Deus como o dono de tudo, a devolver aquilo que é de Deus, para depois, quando aparecerem problemas, cobrar sem medo as promessas de Deus, porque o texto diz aqui: provai-me agora se eu não serei capaz de abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos até que sobreabunde. Pastor, tem muita coisa nesse mundo, muito ouro, muita prata, muito diamante, e tudo é de Deus. Agora, por que Deus precisa exatamente do pouquinho que eu estou ganhando aqui? Não é só o que eu estou ganhando, é a 10ª parte ainda do que eu ganho. Por que Ele precisa tirar de mim, de repente, se é que Ele tem tanta coisa assim? Deus não precisa. Deus não usa dinheiro para nada. Quando Ele te pede o dízimo, não é porque Ele precise, é porque Ele tem algo melhor para te dar. É porque Ele quer ver se você o reconhece como o dono da tua vida. Quero que você entenda que Deus nunca pede nada porque precisa. Quando Deus pede, é porque tem algo melhor para te dar. Por exemplo, um dia Jesus estava sentado perto do poço e apareceu a mulher samaritana. E Jesus disse: dá-me de beber. Ora, Jesus era o dono de todas as fontes das águas. Por que precisava água? Ele era o dono das águas. Ele era só levantar o dedo, caía um toró do céu. Não havia problema para ele com água. Então, por que disse para a samaritana: dá-me de beber? Não porque ele precisasse água, porque ela precisava. Só que a única maneira de Deus te dar é ver se você está em capacidade de receber. Pastor. E a única maneira de você revelar sua capacidade de receber é mostrar sua capacidade de dar. Pastor, mas o senhor usou várias vezes na sua fala aí a expressão de que Deus, o fato de eu devolver o dízimo é uma demonstração de que eu estou reconhecendo de que Deus é dono de todas as coisas, que eu aceito também, enfim. Agora, Deus lê o meu coração, Deus conhece meu coração, conhece a minha mente, quer dizer, Ele sabe que eu reconheço que Ele é o dono de tudo. Por que essa demonstração? Então, que aos meus olhos parece tão pequena para Deus, porque... Esse é o problema com os casais hoje. Eu também sou conselheiro de casais e às vezes vem e ele disse: sabe qual é o problema com minha mulher, pastor? Que ela está querendo que todo o tempo eu diga para ela: te amo, te amo, te amo. Ela sabe que eu amo ela. Os casamentos se desfazem porque eu acho que ele sabe o que eu sinto. Não. Com Deus não funciona assim. Inclusive para você, não para Deus, porque Deus sabe tudo, mas para você ter certeza que o fato de você reconhecer que Deus é dono de tudo não é teoria na tua vida, é realidade, tem que dar. E ao dar, você se prova a si mesma que você está reconhecendo que Deus é dono de tudo. Agora, pastor, uma família, por exemplo, um pai de família que ganha pouco, muito pouco, 10% do salário dele faz diferença coisa, no orçamento da família, no orçamento mensal. De água, de luz, Ele não poderia, por exemplo, devolver 5%, devolver assim, proporcional ao que ele tem condições, entende? Deus está vendo que ele está reconhecendo que ele é dono de tudo, Deus sabe da sinceridade dele, sabe das dificuldades que ele está passando. Ele não poderia devolver proporcional às condições dele naquele momento? Agora você entende por que com uma só Bíblia existem tantas religiões e tantas igrejas. Porque vem um e diz: aqui diz 10%. Mas olha, estamos pobres, melhor 8%. Aí aparece a igreja do 8%. Aí vem outro: não, mas que eu sou mais pobre ainda. Aparece a igreja do 5%. E aparece a igreja do nada também. Quer dizer, o que Deus disse é o que Deus disse. E não é porque Deus precise, é porque Deus, volto a repetir, quando te pede algo, é porque tem algo muito melhor para te dar. Esse argumento de que os pobres não podemos entregar ou não podemos devolver o dízimo. Estou usando a palavra devolver porque você, para
me dar alguma coisa, tem que ser dono daquilo que você me dá. Você me dê sua gravata, você tem que ser dono da gravata. Mas se eu te emprestei minha gravata, você vai me dar sua gravata? Que gravata? Se a gravata é minha, você vai me devolver a gravata. O dízimo você não devolve, não dá a Deus, porque Deus é dono de teu dízimo. Você vai devolver. Por isso Deus diz aqui em Malaquias, veja, versículo 7, capítulo 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviasteis dos meus estatutos. Desviasteis, era 10, você 5, 4, 3. Desviasteis dos meus estatutos e não os guardasteis. Tornai-vos a mim, e eu me tornarei para vosotros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vos dizeis, em que havemos de nos tornar? ¿Roubará o homem a Deus? Todavia vos me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos. Deus é dono de tudo e o dízimo é dele e ele reservou para ele e eu tenho que devolver a ele, e quando eu devolvo a ele, estou reconhecendo que ele é dono. E se eu me apodero do dízimo, estou roubando uma coisa que não me pertence. Pastor, eu começo a ler a Bíblia. Sou estudioso da Bíblia, não estou seguindo aí nenhuma religião, nenhum movimento religioso, e me deparo com essa verdade do dízimo. E eu acho que é realmente importante. Aí eu posso pegar o meu dízimo, por exemplo, e entregar numa creche, eu posso levar para um asilo. Isso significa que eu estou devolvendo o meu dízimo, né? O texto diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Está referindo-se à igreja. Eu não posso pegar o meu dízimo e levar na creche. Porque o dízimo não é teu. O dízimo é de Deus. Pastor, agora tem uma questão envolvida com isso aí, inclusive muito atual. É o seguinte, a gente tem visto na televisão, inclusive no assunto das ofertas, eu acho que nós comentamos sobre isso, igrejas, pastores, bispos, enfim, que estão enriquecendo. E eu tenho dúvida se esse enriquecimento não é o meu dinheiro que está lá. Eu tiro, eu tenho dificuldades e tem alguém ganhando. O dízimo é devolver para Deus, mas na verdade estou entregando em mãos humanas que eu não sei como é que estão administrando isso. A mim, aqui a ordem que Deus me deu não é entregai o dízimo e depois preocupaos pela maneira como o dízimo está sendo usado. Não diz assim. Então eu vou devolver a Deus o dízimo. Agora, quem administrar o dízimo, que Deus tenha piedade dele. Porque um dia ele vai ter que dar conta a Deus da maneira como usou o dízimo. E como que administra isso, pastor? Como se usa o dízimo? O que seria... A maneira correta. Correta. Vou te ler um texto. Gastar dinheiro com o quê? Diz assim, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O dízimo, geralmente na igreja adventista, é usado para a pregação do Evangelho, para a manutenção dos que pregam o Evangelho e para a pregação do Evangelho em si. Comprar Bíblias, comprar materiais para levar o Evangelho adiante, enfim, abrir novos campos de trabalho em novos países, em lugares onde o Evangelho ainda não chegou. Volto a repetir, que Deus tenha piedade de quem administra o dízimo mal, porque, tudo bem, eu cumpro minha parte, eu devolvo a Deus o que é de Deus. Agora, aí terminou minha parte. Quando Cristo voltar, se Ele usou mal o dízimo, esse problema dele, isso não é problema meu. Senhor, eu cumpri minha parte, eu te reconheci como meu dono. Agora, Ele vai ter que dar conta a Deus de cada centavo que usou mal ou usou bem. E numa família, pastor, como é que isso pode funcionar? O dízimo é uma obrigação de cada cristão, particularmente, ou quando nós temos, por exemplo, uma família, o marido trabalha, a esposa também, pode ser devolvido em função do salário do marido? Como é que dízimo funciona? Familiar. Isso. A vida cristã é uma vida individual. A salvação, vou dizer, não a vida cristã, lógico, é coletiva, mas a salvação é uma questão individual. A tua salvação não ganha nenhum pontinho a salvação de teu esposo, nem de teu filho.
eu gostaria de passar um pouco das bênçãos espirituais que Deus me dá para meu filho, não posso. Na Bíblia, você não encontra um versículo onde Deus diz assim, netinhos meus, queridos netos, não. Só diz, filhinhos meus, meus filhos, porque Deus não reconhece netos. Para você ser salvo, você terá que chegar a ser filho de Deus. Como neto, não se salva. O fato de teu marido ser um bom cristão não garante tua salvação. Então, você tem que orar sozinha. Pode orar com ele também, mas a tua oração pessoal, o teu estudo da Bíblia pessoal, a tua testificação pessoal e o teu dízimo pessoal, daquilo que Deus te deu a ti, daquilo que Deus deu ao marido, será dele. E se o filho também trabalha e Deus deu para ele, ele terá que devolver o dízimo a Deus. O senhor acha que quem é dizimista é mais abençoado? É um povo separado, que as bênçãos caem de forma diferenciada? Com toda certeza. Ou então Deus é um grande mentiroso, porque aqui a profecia de Malaquias diz, eu vos abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênção sem medida. Agora, cuidado. Você está com a vida financeira quebrada, sem emprego, porque administra mal o dinheiro, está endividado, tudo. Aí descobre isto. Então eu vou devolver o dízimo para que Deus me abençoe. É possível que você não vai receber bênção nenhuma. Deus conhece a atitude do teu coração. Deus sabe por que você está devolvendo o dízimo. Naturalmente, que se você vai com sinceridade e honestidade, lógico que a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. E é possível a gente já, desde as crianças até a idade, a gente já deve ensinar esse tipo de procedimento para eles? Lógico, porque os princípios da vida, que eles ganham, os princípios da vida cristã se ensinam desde criança. Desde criancinha, a menininha não sabe nem falar, você já ensina a orar antes de comer, ensina a orar antes de dormir. Temos que ensinar os princípios da vida cristã às crianças desde pequeninas. Ganhou uma mesada de 10 reais, separe R$1 para Deus. Ganhou uma mesada de R$1, separe 10 centavinhos para Deus. A criança tem que crescer desenvolvendo uma experiência pessoal com Cristo. Pastor, a Igreja Adventista ela tem algumas formas diferenciadas de administração. Eu posso pegar meu dízimo e gastar esse dízimo dentro da igreja local, no meu grupo, para os meus interesses, construção, telhado, banco, como é que funciona? Eu posso fazer isso com o meu dinheiro na igreja local? A igreja local não administra o dízimo. Aqui o texto bíblico em Malaquias diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Nos tempos em que isto foi escrito, a casa do tesouro não era o templo local. Nos tempos em que isto foi dito, a casa do tesouro era a administração central. Era um lugar separado do templo local. Hoje, muitas vezes as pessoas começam a dizer, não, mas eu posso usar aqui. Não. Você forma parte de um corpo e o corpo deve caminhar unido, ao mesmo compasso. Quando a ideia de um ou a ideia de outro quer prevalecer sobre o corpo, as coisas não andam bem. Se o braço quer ir para lá, a perna esquerda quer ir para lá, a cabeça quer ir para outro lado, estamos mal. É um corpo. A igreja é um corpo e também é um corpo administrativo. Então, quem dirige o corpo? A cabeça. A cabeça diz que vai o braço para lá, a perna para lá, é a cabeça. E em todo o corpo há uma cabeça. Claro que a cabeça espiritual é Cristo, mas em toda a organização temos uma diretiva. E são eles os que mais ou menos organizam a distribuição e o uso dos dízimos. Estamos chegando ao fim da lição, infelizmente, uma lição tão linda. Eu quero desafiar você a depositar sua confiança em Deus e a depositar sua confiança na Igreja de Deus e a ser fiel a Deus e a experimentar as maravilhas da alegria que se sente no coração quando se tem certeza que se está reconhecendo que Deus é dono de tudo. E quando Deus está no controle da tua vida, com toda certeza, a tua vida vai ser uma vida de prosperidade. Deus te abençoe.